fui desafiado pelo apóstolo a trazer uma palavra, e algo que tem ardido no meu coração nesses últimos tempos, né? Desde abril, quando Deus tem usado a vida do apóstolo Edmilson como um chofar nesta terra, sobre nós, conclamando, né, e nos chamando para entrarmos na década de ouro. Quantos vão entrar na década de ouro aqui? Eu vou entrar, né? E nada mais é onde a década, o tempo onde o Espírito Santo nos conduzirá e nos levará a ser um instrumento em suas mãos, né? Um instrumento para proclamarmos um evangelho de poder, um evangelho de poder nesta terra, manifestando sinais, prodígios e maravilhas, e assim expandiremos, eu e você, o reino de Deus nesta terra, como uma igreja poderosa. Diga, eu quero ser essa igreja poderosa. Sabe, irmãos, esta igreja poderosa será aquela que vai ser dirigida pelo Espírito Santo e que manifestará esse evangelho de poder, o evangelho do poder do reino de Deus. Porque o evangelho, como a própria palavra diz, é o poder de Deus manifestado. E é assim que nós devemos crer, é assim que nós devemos viver. Nós não podemos mais, escute, aceitar uma igreja fraca, uma igreja sem vida de Deus, sem conhecimento bíblico. E às vezes mais com a cara do mundo do que com a cara do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós precisamos, e eu creio, que Deus está preparando esta igreja poderosa para manifestar a glória dele nesta terra, a fim de que toda a terra conheça o Deus poderoso que eu e você servimos. Se você crê, recebe, diga amém. Esta é a igreja que cumprirá a palavra que Jesus disse lá atrás, em João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, disse ele. Então eu te pergunto nesta manhã, quantos estão dispostos a se posicionarem como filhos e discípulos desta igreja poderosa? Quantos querem fazer parte desta igreja que andará no controle e o poder do Espírito Santo, independente das circunstâncias e adversidades do mundo? Se você quer ser esta igreja poderosa, diga, eu quero ser essa igreja poderosa. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Essa é a resposta que veio dos céus, que o próprio profeta Isaías viu. Quando Deus perguntou, quem há de ir por nós? É interessante, irmãos, Deus é todo poderoso, mas Ele precisa de mim e de você, para manifestar, para operar esse poder na terra. E esse é o poder do reino de Deus, que está disponível para nós. Mas para sermos esta igreja poderosa, nós precisamos de algumas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos é saber quem nós somos. É interessante. Quando Jesus quis trazer a verdadeira identidade da igreja, Ele pegou os discípulos e os levou lá para o norte de Israel, lá para a região de Cesareia de Filipe, para lhes ministrar algo fundamental para eles e para nós hoje. Isso está lá em Mateus 16, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Esse é um texto que nós devemos grifar na nossa Bíblia, que tem que ser marcante para nós, porque é um texto-chave para nós. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, outros ainda um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro então respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que interessante. Eu te darei, completando ele, disse, as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Preste atenção. Lá em Cesareia de Filipe, está até hoje, o templo do deus Pan, o deus do medo, o deus do pavor e do pânico, onde existe um grande poço ao lado, local esse, que as pessoas eram lançadas como sacrifício. Enfim, era uma região tomada por espíritos malignos, conhecida como o portal do inferno, e que por causa disso, muitos judeus sequer iam para aquela região. Mas Jesus queria trazer algo, um ensino para os discípulos, ajudando-os a entender e manifestar o poder do reino de Deus na terra. Jesus então começa com a conversinha perguntando: o que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem quem eu sou? Então eles começam a responder: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros ainda Jeremias, e outros ainda dizem que é um dos profetas. Então Jesus vira para eles e pergunta: e para vocês, quem eu sou? E para vocês, e para você, quem eu sou? Sabe, amados, esta é uma pergunta que pode nos projetar no caminho da igreja poderosa ou não. Pois se não soubermos corretamente responder essa pergunta, jamais viveremos as promessas de ser uma igreja poderosa. Então eu pergunto para você nesta manhã: quem é Jesus para você? Você que está assistindo aí em casa, que está conectado conosco, quem é Jesus para você? Um mártir? Um cara pregado na cruz, na sua correntinha? Um bebê pobrezinho, que nasceu numa cocheira junto com outros animais, como no presépio? O filho de Maria? Um hippie, paz e amor? Um profeta? Um líder religioso? Ou apenas um cara legal? Quem é Jesus para você? Se Jesus não for o Cristo, que no grego Christus significa o Messias, o ungido e o escolhido por Deus para salvar o mundo e principalmente você, jamais eu e você experimentaremos o poder da igreja na terra se nós não reconhecermos Jesus como Cristo, como nosso Salvador e Senhor. Jamais seremos igreja. Hoje você precisa reconhecer Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida, pois Ele é o Messias, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que isso é importante? Porque depois de reconhecer Jesus corretamente, nós abrimos a porta para conhecermos quem nós somos verdadeiramente. Veja que Jesus disse para Pedro, no versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, pois não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Entenda uma coisa, queridos, quando nós obtemos essa compreensão, é porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento e permitiu-nos contemplar a verdade de Deus. Por isso que nós somos bem-aventurados, ou seja, felizes e abençoados. Mas não para por aí. Quando nós reconhecemos Jesus de forma correta, passamos a entender quem nós somos. Observe que quando Jesus respondeu, ele disse: bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Bar-Jonas, ou filho de Jonas. Mas o que significa o nome Simão? Simão significa caniço, como uma varinha de bambu, algo que não é firme, mas oscilante, inconstante. Este era Simão. Mas Jesus, preste atenção, após ser reconhecido por Simão, ele diz, no verso 18: e também eu te digo que tu és
Pedro. Ó a mudança. Tu és Pedro, que significa Petros, que tais por entendimento como um pedaço de rocha ou uma pedra, ou seja, alguém que agora é firme, posicionado e forte. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos Jesus em nossas vidas, presta atenção, Ele transforma quem nós éramos. E aí eu começo a dizer: medrosos, mentirosos, infiéis, roubadores, enganadores, preguiçosos, egoístas, cegos e tantos outros adjetivos que nós tínhamos. Mas Ele transforma-nos e nos faz em pessoas firmes, corretas, justas, constantes e que manifestarão o poder do Espírito Santo como igreja poderosa nesta terra. Se você crê e concorda, diga amém. É verdade. Há uma mudança. Sabe, queridos, por que você acha que às vezes não consegue fazer alguma coisa em sua vida ministerial? Você já se deparou com alguma situação? Você foi desafiado a fazer alguma coisa? Você disse: mas isso aqui não é para mim. Isso aqui eu não posso. Isso aqui eu não consigo. Eu não sei aqui, talvez lá, só em São Paulo que aconteça isso. Sabe por que você responde assim? Porque você está olhando para o Simão em sua vida, e não para o Pedro firme, forte, constante, que Jesus te transformou. Entenda, nós não podemos retroceder de quem o Senhor nos fez. Nós não podemos voltar atrás, não podemos voltar às velhas práticas, ao velho homem. Deus te fez em Jesus uma nova criação. Ele te fez filho, Ele te fez eleito, Ele te fez ungido, Ele te fez rei, Ele te fez sacerdote sobre esta terra para cumprir um propósito: ser a igreja poderosa e manifestar o reino de Deus nessa terra. Foi isso que Ele fez. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar as circunstâncias, pare de ficar com medo, pare de ficar atemorizado, inseguro, sem direção. Olhe para as palavras do Senhor e seja fortalecido. Se apodere da fé, das promessas do Senhor e seja encorajado e ousado a fazer. Entenda, irmãos, nós cantamos aqui: vitorioso és, poderoso és. Nós cremos que Deus é poderoso, sim ou não? Cremos que Deus é poderoso. Quem crê que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa? Efésios 3:20, que a pastora Adriana leu aqui. Deus é além, faz além, é poderoso para ir além, infinitamente mais. Mas a gente não presta atenção no final do texto, que opera através de... você sabia que o poder de Deus, que é poderoso, que é infinito, que vai além, vai operar através de você. Irmãos, nós precisamos nos apropriar dessa verdade. O poder de Deus vai se manifestar através de você. Eu vou repetir: o poder de Deus vai se manifestar através de você. O poder de Deus vai se manifestar através de você. É essa verdade que nós temos que crer, irmãos. Nós cremos que Deus é poderoso, mas parece que não acontece. Por quê? Porque você não acredita. Eu quero dizer uma coisa: o poder não é teu, o poder é dele, mas vai manifestar através de você, porque você é a igreja poderosa que ele está levantando nessa terra. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso. Se nós queremos ser essa igreja poderosa, nós precisamos ainda nos preparar para o tempo futuro. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, irmãos, nós podemos notar que ela não começou a agir e a se mover de qualquer jeito, mas ela observou as palavras do Mestre Jesus, que depois de ressuscitar disse, está lá em Atos 1, e em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes, pois João vos batizou com água, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus estava direcionando, presta atenção, Jesus estava direcionando os discípulos que deveriam permanecer em Jerusalém, e não sair para cumprir o chamado,
pois eles deveriam entrar num período de preparo, de edificação. Eles deveriam ficar em Jerusalém para que pudessem receber o batismo no Espírito Santo, para que pudessem se preparar, para que pudessem ser equipados, e então sair para cumprir o chamado. Sabe, queridos, isso começaria com o batismo no Espírito Santo. Se nós queremos ser esta igreja poderosa, que manifestará a glória do Altíssimo em nossas vidas, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos equipar. Isso fala não apenas de recebermos o batismo no Espírito Santo, mas sermos edificados através dele em nossas vidas. Quantos de nós já ouvimos aqui o apóstolo Edmilson ministrando sobre o machado, sobre afiar o machado, por um tempo de preparo, por um tempo de fortalecimento, de edificação. Mas deixe-me explicar um pouco melhor isso. Não é porque você recebeu o batismo no Espírito Santo um dia e começou a falar em outras línguas que você já está pronto para viver no poder de Deus. Não. Eu e você precisamos crescer, precisamos nos desenvolver no relacionamento com a intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o começo e não o fim da sua jornada de edificação. É o começo, é o start. Nós precisamos ser edificados, nós precisamos ser fortalecidos, precisamos ser desenvolvidos através do Espírito Santo, com práticas espirituais, que nos capacitarão para sermos usados por Ele. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Você imagine lá um grande médico, cirurgião. Sei que existem alguns médicos aqui. Um médico cirurgião, doutor, um mestre mesmo, um homem muito experiente, mestre em cirurgia do coração, está lá no centro cirúrgico, pronto para operar um paciente que precisa ser restaurado de uma das válvulas do seu coração. O médico é o melhor nesta área, imagine. Então ele transmite segurança aos familiares, dizendo: olha, esta é uma cirurgia que eu já fiz várias vezes, é uma cirurgia simples. Então todos ficam confiantes. Então você imagine lá o centro cirúrgico, tudo está preparado, a sala arrumada, o paciente já anestesiado, a equipe ao seu lado. Então o médico pede ao seu assistente o bisturi para fazer a incisão inicial. Imagina essa cena. Ele recebe o bisturi e quando ele vai colocar sobre o corpo para fazer a primeira incisão, o bisturi não corta. Então ele se vira para o seu assistente e diz: me dê outro bisturi, porque esse não está cortando. E o assistente responde: nós não temos outro. O médico então diz: olha, nós não podemos operar esse homem. Ainda que tudo esteja pronto, presta atenção, ainda que tudo esteja pronto, esteja no tempo certo, não colocarei o meu nome em algo que não funciona, algo que não está preparado, pois corremos o risco de falhar e perdermos esse paciente. Você consegue entender isso? Se nós não estivermos preparados, afiados e prontos, nem Deus, com todo o seu poder, poderá operar através de nós, sob pena de perdermos as vidas que Ele nos confiou. Precisamos estar afiados, precisamos estar preparados e prontos para manifestar o poder de Deus nessa terra. E isso nos projeta. Isso fala de colocarmos em prática exercícios espirituais, práticas espirituais. Práticas espirituais como a leitura e a meditação da palavra. O apóstolo aqui, todos os cultos, nas lives, ele tem falado sobre isso. Nós precisamos meditar, ler e meditar na palavra. Olha o que Jesus disse respondendo, Mateus 4,4. Respondendo, Jesus disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Isaías 48, verso 17, olha que interessante, a palavra diz assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil,
que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Queridos, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos absorver, fazer da palavra como seu pão. Eu sei que tem muita gente fitness aqui, mas todo dia tem gente que come pão. Eu sou um deles, eu confesso meu pecado. É ou não é? Não é? Você enjoa. Mas tem gente que enjoa. Não, já li a Bíblia ontem, a semana passada. Meu irmão, todo dia. A palavra de Deus tem que ser o seu pão de todo dia. Todo dia tem algo, tem um ensinamento novo, tem uma palavra de Deus para a tua vida. E isso deve encher e nutrir a sua vida todos os dias. Posso te dar um conselho? Desliga a sua televisão. Desliga um pouco o teu celular, seu computador e abra a sua Bíblia. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Precisamos ler e meditar nelas todos os dias. Quer ver outra prática importante? É orar. Orar com entendimento e em línguas. Jesus, quando quis falar sobre oração, veja o que ele diz, Lucas 18, versículo 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Meu irmão, só esse versículo já basta para você, para mim e para você, não é? O dever, oração é um dever. O dever de orar sempre. Não é de vez em quando, não é quando tem problema. E ele continua, o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Mais adiante ele diz assim, Marcos 14, 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo chega a dizer, orai sem cessar, sem parar. E escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, ele diz assim, o que fala em línguas, o que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Nesse mesmo 14, no versículo 14, ele diz assim, pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então ele faz uma pergunta, o que farei? E ele mesmo responde, orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. A oração, irmãos, é o meio de nós nos relacionarmos com Deus. Sem oração não há intimidade com Deus. Muitos caem, presta atenção, muitos caem nas tentações e armadilhas do diabo, porque não oram, nem desenvolvem o seu relacionamento com Deus. A oração em línguas traz a edificação, presta atenção, traz a edificação e o desenvolvimento do Espírito Santo em nossas vidas, a fim de quê? De obtermos a revelação da palavra e a aplicação dela em nossas vidas. Diga para o seu irmão, nós precisamos orar mais. Fala para ele, nós precisamos orar todos os dias. Quer ver outra prática importante? É o jejum, irmãos. Irmãos, para alguns jejum é uma coisa desafiadora, não é? Os povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha, presta atenção. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. No capítulo 22 diz assim, contudo, tu és santo, entronizado, ou aquele que habita entre os louvores. Tem alguém respirando aqui? Olha o que o salmista diz no Salmo 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, meu irmão. Se você está respirando, você tem que louvar a Deus pela vida que Ele te deu. Você tem que exaltá-lo, você tem que engrandecer o seu nome. Você pode aplaudir o nome dEle por isso. Deus habita no meio dos louvores. Mas se nós não o louvarmos, como encontraremos? Precisamos praticar o louvor, não apenas na igreja, mas em casa, no carro, em todos os lugares. Coloca lá o louvor, irmãos. Permita que Deus ministre ao seu coração, permita que você seja conectado com os céus. Precisamos louvá-lo, precisamos adorá-lo, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Uma outra prática que precisamos desenvolver nesse tempo de preparo é a unidade e a concordância. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele faz um clamor. Ele diz, rogo-vos, porém, irmãos,
pelo nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. O próprio Jesus falando sobre isso, ele diz assim: também vos digo, Mateus 18, 19, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que estás nos céus. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós precisamos viver, irmãos, em unidade, em concordância, pois isto abre os céus para as nossas orações, e assim poderemos viver os céus na terra. Mas observe, para que isso aconteça, nós precisamos estar congregados. Diga para o seu irmão: precisamos estar congregados. Precisamos estar unidos, interligados. Não se engane, escute o que eu vou dizer, acreditando que sozinho, na sua casa, onde você estiver, você viverá as promessas de Deus, que Ele fez à igreja. Sabe por quê? Porque igreja é corpo, igreja é plural, igreja não é indivíduo, é a junção de todos os membros juntos, congregados, em unidade e concordância. Veja que Jesus é claro, presta atenção. Ele diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e não aonde cada um estiver. Consegue perceber? Consegue entender? Consegue ver a diferença? É por isso que o escritor aos Hebreus, ele faz uma admoestação. Em Hebreus 10, 25 ele diz assim: não deixando de congregar, ou não abandonando a congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que aquele dia, grande dia se aproxima. Precisamos estar, irmãos, no templo, como igreja, unidos, interligados e em plena concordância, como a igreja primitiva vivia. Irmãos, a unidade, a concordância é algo tremendo. Deus falou assim: olha, todo o poder que vocês precisam viver nesta terra, que vem do céu, está nas suas mãos, desde que vocês estejam juntos. Porque Ele fala assim: tudo o que você ligar, e para ligar, ninguém liga sozinho, irmãos. Nós precisamos de alguém para se conectar, nós precisamos de alguém para dizer sim, nós precisamos de alguém para estar juntos. Por isso que ele diz: tem que ser no mínimo 2 ou 3 reunidos juntos ali, em meu nome, eu vou estar ali. E o que vocês pedirem, presta atenção, o que vocês pedirem concordando, o céu vai dizer amém e vai manifestar sobre nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nós precisamos de concordância e unidade. E por último, se queremos ser essa igreja poderosa que o Senhor está levantando, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Diga para o seu irmão: você precisa aproveitar as oportunidades. Diga aí, diga para ele, me ajuda a pregar aí. Sabe por quê, irmãos? Quando a igreja estava reunida lá no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos, a Bíblia diz que todos foram cheios, e começaram então a falarem na língua de cada nação que estava representada ali em Jerusalém. Era a festa de Pentecostes. As pessoas passavam por eles e começavam a ouvir a pregação do Evangelho e as grandezas que Deus havia feito. Todos se maravilhavam, diz lá em Atos 2:11, todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando um para os outros: o que quer dizer tudo isso? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados, estão cheios de mosto. Eles não entendiam como aqueles galileus, homens incultos, sem instrução, podiam falar no idioma de outras nações que sequer eles tinham conhecido. Era absurdo, era loucura. Outros, porém, com desdenhando deles, disseram: esses aí são todos embriagados, são bêbados. É como se dissessem: são vagabundos, são pessoas que não sabem de nada. Então Pedro, presta atenção. Então Pedro, vendo a oportunidade diante dele, ele se levanta, ele se posiciona e começa a falar àquele povo. Abra sua Bíblia em Atos 2, ou então acompanhe pelo telão. Atos 2, a partir do versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens, irmãos judeus, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém,
seja-vos isto compreendido ou notório. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E ele continua dizendo, verso 22: homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos ímpios. Deus, porém, o ressuscitou, soltos os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. No verso 32 ele continua: Deus ressuscitou a esse Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. E no verso 36 ele termina: portanto, saiba com toda certeza, todo Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Escute, meu irmão, diante da oportunidade em trazer luz e verdade para aqueles homens que estavam em Jerusalém, Pedro se levanta. Pedro toma um posicionamento e prega o evangelho verdadeiro, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê. Irmãos, Pedro poderia dar com os ombros, sim ou não? Que importa que eles estão pensando? Que importa que eles estão pensando? Quantas vezes nós já fizemos isso? O que importa que eles estão falando isso? O que importa o que minha família pensa e fala de mim? O que importa o que estão falando da igreja? Pedro não! Pedro se posicionou. Eu quero dizer para você, eu e você, como igreja poderosa, precisamos aproveitar as oportunidades que surgirão diante de nós, para trazer luz e salvação a todos os que estão perdidos e em trevas. Esta é a igreja que o Espírito Santo usará para manifestar os céus na terra. A igreja que sabe quem é. Ela não é mais Simão, ela não é mais oscilante, ela é firme, ela é rocha, ela é constante em Deus. É a igreja que se prepara e se edifica. É aquela que se edifica com a leitura da palavra, com a oração, com o louvor, com a adoração, que anda em unidade e concordância e que jamais deixará de se congregar. E acima de tudo, é a igreja que não perde oportunidade. É a igreja que não deixa passar as chances, as oportunidades de anunciar as verdades da palavra de Deus, para trazer luz e salvação a todos aqueles que estão perdidos e em trevas. Então eu te pergunto nesta manhã: quem será esta igreja poderosa? Quem será esta igreja poderosa que viverá o cumprimento das palavras que Jesus disse? Eles farão as mesmas obras que eu fiz. Quem será esta igreja? Quem é esta igreja que se levantará e manifestará os céus na terra, trará os céus para esta terra, apresentará às pessoas um Deus forte, poderoso, que muda as circunstâncias? Quem será? Quem será essa igreja? Se você é esta igreja, então te convido, se levante, se coloque em pé, assuma um posicionamento, se coloque diante do Rei da Glória, comece a orar, diga: seja a resposta dos céus, diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser essa igreja poderosa, eu quero ser essa igreja poderosa, que flui no Espírito, que manifesta os dons, que manifesta a autoridade, o poder, que traz os céus para a terra. Olhe, fala com Ele, fale com Ele, há mais de Deus, há mais do Espírito Santo sobre ti. Deus tem mais para você. Ele está levantando uma igreja poderosa.
fogo para profetizar sobre essa igreja, pelas pessoas que estão em casa. Pai, nós nos levantaremos como uma igreja poderosa. Nós nos moveremos, ó Pai, em poder e autoridade e na direção do Espírito Santo em nossas vidas. Que cada um de nós, Senhor, responderemos ao chamado que o Senhor nos fez sobre essa terra. Que cada um de nós nos levantaremos como essa igreja poderosa que manifestará o reino de Deus aonde estivermos, aonde chegarmos. O poder, a glória e a unção de Deus será desatada sobre nós. Seremos como instrumentos afiados, preparados para manifestar a glória, a unção e o poder de Deus. Esta é a igreja que Deus usa, esta é a igreja poderosa, esta é a igreja que viveremos na década de ouro, onde o Espírito Santo governará sobre nós, onde o Espírito Santo